Meus jovens alunos, tudo certo? Vamos para a nossa aula número 6, que foi ministrada agora, início do mês de abril, sobre pontuação da didática 4, assunto 3. Nossos objetivos bastante claros: reconhecer e empregar adequadamente os nossos sinais de pontuação. Pontuação representam atributos ligados à escrita, finalidades, pausas na vírgula, ponto e vírgula e no ponto final. Ponto e vírgula com uma pausa um pouco maior. E também é utilizado nas entonações da fala. Uma pergunta ou uma exclamação. Isso também tem a ver com emoções, intenções e os anseios. Vamos falar agora sobre o ponto final. Vai indicar o final de uma frase. E também abreviaturas. Eu não falei siglas, eu falei abreviaturas. Primeiro exemplo, uma frase bastante simples, temos um ponto final depois da palavra esperança. E nas abreviaturas, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, eu também tenho que colocar um ponto final. O ponto de interrogação vai nos indicar um questionamento. Nem sempre. A primeira frase é um simples questionamento, mas e a segunda? O que? Tem certeza? Não parece para nós que o receptor de uma primeira mensagem está um pouco surpreso? É, exatamente. Podemos também indicar surpresa, indignação e expectativa. O ponto de exclamação é muito usado para o imperativo e vai desde um sentimento de alegria até mesmo tristeza. Vejamos os exemplos. Na primeira linha, que delícia, este bolo é maravilhoso, iremos viajar, ou seja, só informações agradáveis e boas. E nas duas últimas, ó Deus, ajude-me, vá embora. Observaram? Sentimentos negativos, ruins. E na última, a presença do modo imperativo do verbo ir. Vejamos agora as reticências. Os exemplos vão nos ajudar. O primeiro, antes e depois daquela frase, indica que ela foi retirada de um texto. É o que nós chamamos de um excerto de um texto. Antes de essa e depois de por instinto de. No quadro, na conversa entre o pedreiro e o padre interrompeu o pedreiro. Está, de repente ele diz, eu sabia, atrasada. E no quadro verde, a mãe questiona o filho sobre os estudos, e Carlos vai dizer, bem, eu, na verdade, não, mãe. Observaram? Ele estava titubeando, ele estava hesitando. Outro claro emprego das reticências. Reticências agora, aqui com essa charge. Inflação em alta, dólar em alta, aparentemente eu noto que existem outros produtos que estão em alta. Por isso aparece a palavra reticências. E ele interrompe também para dizer que nada baixa nesse país. E a brincadeira da esposa dele comentando que um viaduto em Belo Horizonte baixou 2,5 cm. Vejamos agora o travessão. Só como informação, cultura geral, se eu tiver no teclado Alt 0151, eu vou conseguir o sinal travessão. Ele indica para nós a fala no discurso direto. São essas duas frases iniciais com dois questionamentos. Uma conversa entre dois personagens. E, finalmente, uma linha que seja. Estão observando? O último exemplo, o autor resolveu destacar uma linha que seja. Destacou, enfatizou, utilizou o travessão. Agora o ponto e vírgula, que é uma pausa um pouco maior do que a vírgula, mas é uma pausa final. Nosso primeiro exemplo da frase de Goethe, existe aqui uma antítese entre nada e tudo. Quando isso vai ocorrer, é utilizado o ponto e vírgula para separar essas duas orações. Depois, no texto, observaram que queria ficar sozinho com o seu cão é utilizado no final, é necessária uma pausa maior e nós destacamos
essa oração. Finalmente, no quadro em amarelo, com o exemplo da matemática, dizendo as suas divisões, cada divisão separada com um ponto e vírgula. Antes da última, aparece o conectivo E. E aspas. Eu vou citar alguém, introduzir um discurso direto ou então utilizar expressão estrangeira, neologismo, novas palavras e mesmo gírias. Na primeira fase, internetês, um neologismo. Na segunda, a palavra outdoor, que é uma palavra estrangeira. Lembro que se eu estivesse digitando, ela ia aparecer em itálico. E na caixa de texto verde, nós encontramos nada mais do que a introdução do discurso direto. 2 pontos, um embaixo do outro. Com raiva ele disse, abriu aspas, travessão, quem me enfrentará? Parêntese ou parênteses, são 2 slides para esse caso. Primeiro, vamos analisar o exemplo da Clarice Lispector. Macabeia começou a tremelicar toda. Observaram que apareceu a palavra explosão? Eu não falei essa palavra porque ela está entre parênteses, mas para o leitor indica que nesse momento ocorre uma explosão. No exemplo seguinte, temos uma frase que foi dita por Chico Buarque de Holanda. Eu estou fazendo uma referência ao autor da frase, após a propriamente dita, consequência entre parênteses. E ainda eu posso utilizar parêntese ou parênteses no teatro. Vejamos este exemplo. 2 personagens, Tomás e Sampaio. O que eles dizem, e está agora entre parênteses, que eles agarraram o leitão e puxaram um de cada lado, para quem está lendo poder visualizar o que está acontecendo como se fosse na peça de teatro. Agora passamos para os 2 pontos. Fazer uma citação, introduzir uma fala, indicar uma enumeração. Estão observando que muitas vezes a gente volta com sinais que nós já reconhecemos há pouco? Ele respondeu 2 pontos, um embaixo do outro, abriu aspas. Travessão? Não. Muito obrigado, exclamação. Fechou aspas. E depois, bem como se fosse um pai ou uma mãe dizendo para o seu filho, não converse com pessoas estranhas, não brigue com seus colegas, não responda ao professor. Uma enumeração, 2 pontos. Finalmente, a vírgula. Poderia ficar muito tempo falando sobre vírgula com vocês. É uma pausa breve e existem vários casos que estão citados na nota de aula. Vamos trabalhar com algumas observações que envolvem charge de tirinhas. Nessa primeira, observe apenas o primeiro quadro. Entediada, Aline vai para quem é que está entediado? Aline, predicativo do sujeito. Como ele está invertido fora do lugar, eu utilizo a vírgula. Cabe uma observação aqui para nós. No terceiro quadro aparece a palavra porquê. Ela deveria estar separada. Trata-se de uma pergunta, de um questionamento, porquê separado. Observem agora a palavra na terceira linha, independentemente. Trata-se de um advérbio que tem os seus núcleos, sexo, raça, cor, credo e saldo. E a separação entre os diversos núcleos ocorre com o emprego da vírgula. Finalmente, temos o vocativo, como nós chamamos alguém. É claro que não é petróleo, vírgula, mulher, ponto. Mulher é o vocativo, onde estiver tem que estar entre vírgulas. Podia estar no início da frase, mulher, vírgula, e continuaria. Essa foi a nossa aula sobre pontuação. Estejam bem atentos, assinem o nosso canal e nos encontraremos em breve no segundo bimestre. Um grande abraço a todos.